Fala galera, estudiosa da CPA 20, estamos de volta para gravar mais uma lista de questões agora do simulado geral número 3, que está disponível tanto na apostila do nosso curso de CPA 20, como também no e-book de 1007 questões. Então, se você adquiriu um desses produtos, você terá acesso através do QR Code apontando a câmera do seu celular para o QR Code e encontrará a solução destas questões, beleza? Bora então compartilhar a tela das questões para que você possa me acompanhar aqui nas soluções. Muito bem, vamos lá então. Primeira questão. A respeito da taxa DI, depósito interbancário, é incorreto afirmar que, bem, vocês já me conhecem, vocês sabem que eu sempre chamo a atenção de vocês para essa questão do incorreto, né? Quando nós temos aí essa expressão, geralmente é bom tomar cuidado, né? Porque senão a gente acaba se enganando porque está acostumado a responder as corretas. Então, aqui a incorreta é divulgada diariamente com relação à taxa DI. É divulgada diariamente pela CETIP. E isso é verdadeiro, né? Então, não é a correta. Com relação, é a média dos CDBs pré-fixados das 30 maiores instituições financeiras com lastro em CDI. Essa é a questão certa, porque isso está incorreto, na verdade. Nós falarmos que é a média dos CDBs não está certo, né? Porque a taxa DI, na verdade, é a média das operações realizadas entre instituições financeiras. Não é a média dos CDBs. Ela remunera os CDBs. Né? Essa é diferente. E, então, a letra B está correta. A letra C está errada, eu já disse, né? Que a letra C está certa, né? Que é a média das operações realizadas entre instituições financeiras. E a última também está certa, que ela é expressa em base anual de dias úteis. Então, a taxa DI é expressa em dias úteis. Tá certo? Então, beleza. Essas são as questões aí do nosso a nossa primeira questão deste simulado 3. Questão número 2. O selo Ambima, na capa do formulário de informações complementares. O que representa o selo Ambima? Ele indica que o FIC foi elaborado de acordo com o Código de Regulação de Melhores Práticas da Ambima, indica que o fundo é garantido pelo administrador, evidencia que a carteira do fundo está em conformidade com as normas da CVM, atesta que os riscos do fundo são devidamente gerenciados. Gente, o selo Ambima, que está presente lá no formulário de informações, na capa de um fundo de investimento, ele indica que aquele fundo ou aquele produto, ele segue o Código de Regulação de Melhores Práticas da Ambima. É só para isso. Não é nem para dizer que a instituição é afiliada para a Ambima, não é para garantir nada, porque isso não tem garantia do administrador. Também não é para dizer que a carteira está em conformidade com as normas da CVM, porque se não tiver de acordo com as normas da CVM, o fundo nem existe, na verdade, e ele tem que estar em conformidade, além das normas, com a política de investimentos da classe do fundo. E também não é o selo da Ambima não atesta que os riscos são devidamente gerenciados, né? Na verdade, isso tem que estar presente, a explicação clara de como que a instituição gerencia os riscos do investimento, mas isso não é isso que o selo representa. Então, tem que prestar muita atenção aqui na questão do que o selo representa, né? E ele quer dizer simplesmente que este produto foi elaborado de acordo com o Código de Distribuição da Ambima. Número 3. De acordo com a Instrução 555 de 2014, artigo 112, inciso 1º da CVM, um fundo referenciado deverá, muito bem, primeira coisa aqui, você observa que esse monte de regras aqui, de instrução normativa, artigo, até o inciso que eu trago, isso aqui, se você não souber, não vai mudar a tua resposta, não vai interferir na tua resposta, tá certo? Porque geralmente quando a Ambima coloca uma instrução, ela é a correta, eles não vão pedir para você ficar decorando código, artigo, inciso. Então, tira isso da tua cabeça. O que importa aqui é essa parte final. Até vou mudar de cor aqui, ó. Esse aqui, o amarelo, o fundo referenciado. A pergunta é sobre fundo referenciado. Então, vamos ver as alternativas. De acordo com um fundo referenciado deverá ter o quê?
incluir a sua denominação o sufixo referenciado seguido da denominação de tal índice, né? Ó, essa é a alternativa correta. Todo fundo referenciado deve estar escrito no seu nome a palavra referenciado e referenciado a quê? Por exemplo, referenciado DI. Então, tem que ter a denominação do índice de referência. A letra B não é por quê? Porque está dizendo assim que o fundo referenciado deve informar que possui risco de crédito privado. Fundos de referenciado não possuem risco de crédito privado, porque para possuir esse risco, o fundo deve investir mais do que 50% dos seus ativos nesse tipo de risco. Não é o caso do referenciado. Vocês sabem que ele precisa investir no mínimo 80% em ativos de renda fixa e no mínimo 95% em ativos que estejam atrelados ao índice de referência. Então, é muito difícil dele cumprir essa regra do crédito privado. Incluir que o fundo tem possibilidade de cobrança de taxa de performance, né? Fundos referenciados, né, ou seja, fundos de renda fixa, não cobram taxa de performance, não podem cobrar. Referenciados não podem cobrar. Dos de renda fixa, só os cambiais podem cobrar. Então, já fica eliminado isso aqui também. E a letra D, informar que no mínimo 95% do seu PL devem ser atrelado a títulos públicos federais. Eu acabei de falar que 95% do seu PL deve estar atrelados ao índice de referência, não a títulos públicos. Podem até ser títulos públicos, mas devem ser atrelados ao índice de referência. Tá? Se for DI, tem que ser DI, se for IPCA, IPCA, IGPM, IGPM, e assim por diante. Tá? Então, é muito importante a gente entender os percentuais e o que significa cada um deles, né? Número 4. Número 4, vamos lá. Deixa eu pegar uma corzinha aqui. Em relação à marcação a mercado, né? Marcação a mercado, um conceito importante. Nos fundos de investimento, é correto afirmar que consiste em contabilizar todos os ativos da carteira pelo preço de aquisição? Não, não é isso não, né? O preço que você pagou, ele está desatualizado. Aliás, a ideia é que a cota se valorize. Se valorizando a cota, o preço de aquisição vai ficando para trás, né? Ou seja, a cota vai aumentando. Então, não é isso. Impede a transferência de riqueza entre os cotistas. Essa é a alternativa correta, né? Sempre que falar em marcação ao mercado, essa pergunta é recorrente na prova. Porque todo fundo ele tem que sofrer aquela marcação. O que é a marcação? Todo dia, o valor da cota é atualizado, né? É como se você tivesse um produto em estoque e você precisa saber quanto vale o teu estoque todos os dias. É como você tem um carro e quer vender ele. Você olha para a tabela primeiro para poder vender ele. Olha para a tabela FIP, né, geralmente. E assim por diante, imóveis também é assim. No mercado financeiro, nós temos esse conceito de marcação justamente para evitar essa transferência de riqueza entre o cotista. Porque se não tivesse a marcação, e no começo do dia, por exemplo, a cota sofreu uma desvalorização, o investidor que sair neste momento, ele está ocorrendo uma perca, né? E no final do dia, o que sair no final do dia, pode ter um ganho. Então, nós temos aí uma transferência de riqueza. Para evitar que isso aconteça, o ideal é que se faça a marcação todos os dias, né? Limita as perdas do fundo limita as perdas do fundo até o valor do PL. Na verdade, os fundos, né, principalmente os de grande volatilidade, existem técnicas, né, que nós vamos ver depois no módulo 7, sobre o VAR, sobre o backtest, que ajudam a limitar as perdas, né, ou pelo menos a gerenciá-las, né? Mas se o fundo for alavancado, você pode ter perdas superiores ao PL. Então, não é essa a função da marcação a mercado. Na marcação a mercado é só uma informação e não uma tentativa de proteger. Claro que com a informação você pode tomar a decisão de sair ou não, mas não é uma proteção exatamente limitando perdas, né? Diminui o risco de crédito da carteira. De forma alguma, né? Não tem nada a ver com o risco de crédito. O risco de crédito tem a ver com a qualidade do emissor, com a inadimplência, a possibilidade de inadimplência do emissor. Então, isso aqui está totalmente descartado. Vamos agora à questão número 5. Segunda fase do processo de lavagem de dinheiro. Bem, o processo de lavagem de dinheiro, a gente já falou bastante sobre isso, mas a segunda fase, né, nós temos então o C, o O e o I, que são as três fases, né?
Então, a primeira fase é a colocação, a segunda a ocultação e a terceira integração. Se está falando de segunda fase, nós temos aqui colocação, não é, né? Ocultação, opa, essa pode ser. Então, ocultação, que é a fase onde se procura dificultar o rastreamento, né? Essa é a correta, não tem nada que diz que ela está errada. Estratificação, que é a fase onde se coloca o dinheiro no mercado financeiro. Poderia até ser, mas não é a fase onde se coloca o dinheiro. Essa é a primeira fase, tá? Mas estratificação é sinônimo de ocultação, mas não é por causa disso. E integração, que é a fase onde o dinheiro limpo é convertido em ativos legais. É verdade isso aqui, mas a integração não é essa segunda fase. Então, fiquem ligados, né? A afirmação está correta, mas não no contexto da segunda fase. Tá. Beleza. Questãozinha fácil, né? Vamos para número 6. É correto afirmar sobre o CDB, né? Bem, o CDB, vamos lá então. É um passivo do banco emissor. Bem, todo CDB é emitido por bancos, né? Então, o banco fica devendo esse dinheiro para o investidor, e o que torna ele um passivo. Realmente, ele vai aparecer no balanço patrimonial lá, né? Se nós pegarmos aqui, nós temos os ativos do lado esquerdo e os passivos do lado direito. Então, nós temos aqui o CDB como um passivo do banco emissor. Ele está devendo para os seus investidores, para os seus clientes. Então, a letra A está correta. A número 2, né? Número 1 está certo. Número 2, o investidor que possui esse título é credor do banco emissor e corre o risco de crédito. Exatamente, tem a mesma lógica da número 1. Se é um passivo para o emissor, o investidor é um credor, ou seja, ele tem para receber do banco, né? Mas ele corre, sim, o risco de crédito daquele emissor, porque o banco pode vir a quebrar, entrar em falência, recuperação judicial, ou seja, começar a ter dificuldades para pagar as suas contas. E isso é risco de crédito, então ele corre o risco de crédito, sim. Ah, mas tem fundo garantidor, né? Sim, tem fundo garantidor, mas está correndo risco mesmo assim. Para quem tem mais de 250 mil, por exemplo, ele corre um risco maior porque ele pode perder esse dinheiro. Número 3, possui data de vencimento e os rendimentos pré ou pós pré-determinados são pré-determinados na contratação, tá? Bem, ele possui data de vencimento, isso é verdade, né? E quando ele vence, né? E esse rendimento pode ser pré ou pós-fixado, tá certo? Então, essa aqui também está certa. E tudo isso é predeterminado na sua contratação. E a número 4, tem renovação automática no vencimento. Não, essa está errada porque o CDB ele não vence, ele cai na conta, aquele CDB ele termina, e aí começa-se, o investidor pode pegar esse dinheiro e fazer um novo contrato, um novo CDB, mas na verdade ele se encerra, né, ele não renova automático. O gerente precisa conversar com o investidor para identificar se ele quer ou se ele não quer renovar, fazer outro CDB, mas não tem renovação automática não. Muito bem, muito bem. Sétima questão, vem comigo. Em relação aos dividendos e juros sobre capital próprio, é correto afirmar o quê? Ambos representam distribuição de lucros aos acionistas. Bingo, muito bem, essa é a questão certa, né? Representam distribuição de lucros. Ambos são tributados na fonte em 15%. Aí que vem a primeira diferença entre os dois, né? Os dividendos são isentos de imposto de renda para a pessoa física, então não tem essa tributação. E os juros sobre capital próprio, que são tributados em 15%. Ambos são dedutíveis na base de cálculo do imposto de renda de pessoa jurídica que os paga. Na verdade, não. Só o juros sobre capital próprio. Como assim, Cláudio? A empresa que distribui os lucros, ela pode optar, então, entre distribuir em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio. Como um deles é tributado, que eu acabei de falar, 15%, juros sobre capital próprio, se a empresa distribui dessa forma, quem vai pagar o imposto é o investidor. E a empresa pode usar esse valor para deduzir da base de cálculo dela. Então, ela tem lá um valor total das suas vendas, ela vai fazer todas as deduções permitidas e também vai poder deduzir o quanto ela distribuiu de juros sobre capital próprio. Isso vai reduzir o imposto de renda da empresa a pagar. Então, para a empresa é uma vantagem. Beleza? Letra D. Apenas os dividendos representam distribuição de lucros.
Não, eu já falei que as duas representam distribuição de lucros, né? É só ficar atento às diferenças entre elas. Então, a letra D está errada. Resposta certa, letra A. Número 8. Se o cliente lhe pergunta a respeito de fundos com carência, você explica que a principal característica desse fundo é. Então, ser um fundo fechado com vencimento indeterminado? Não, isso não é um fundo com carência, né? O fundo fechado é diferente do que o investimento com carência. Fundo fechado, você só pode vender suas cotas para um outro investidor, como os fundos imobiliários. Letra B. Exigir que o cotista cumpra um período de carência para ter direito ao rendimento. Essa é a verdadeira, tá bom? A alternativa B, né? Ele tem que ficar um tempo para ter direito ao rendimento, depois ele pode sacar. Ser destinado exclusivamente a investidores qualificados. Os fechados que são destinados a investidor qualificado, com carência, não. Não permitir resgates fora do prazo de carência, né? Fora do prazo de carência, ele permite resgates, então é o contrário. Número 9, respeite da Ambima. Representa os interesses dos seus associados, na sua maioria bancos de investimentos e comerciais e cooperativas de crédito. Verdade. É um órgão de autorregulação das atividades associadas com a adoção de normas geralmente mais rígidas que as impostas pela legislação. Sim, normas mais rígidas, né? Não são leis, são apenas normas, regras, decretos, resoluções, instruções normativas, porque se não fosse mais rígida do que a CVM, também talvez não precisava existir. Então, ela cria procedimentos, códigos, né? Que buscam aí representar, informar, educar e representar as instituições financeiras. Então, a 1 e a 2 estão certas e a 3 está errada, porque não é um órgão do governo, né? Então, a número 1 e a número 2 estão certas, letra A. 10. Segundo a Instrução Normativa 555 de 2014, parágrafo único da CVM, os fundos de renda fixa e cambial. A carteira deve ser composta por ativos relacionados diretamente ao fator de risco que dá nome à classe em, no mínimo, quantos por cento? Renda fixa, como eu disse na outra questão, é 80% no mínimo, né? Tem que investir em títulos de renda fixa, e os cambiais também 80%. No mínimo 80% dos cambiais tem que investir em ativos atrelados à moeda estrangeira, ou à variação da moeda estrangeira. Ou seja, letra D de dado é a resposta certa, 80% do PL. Número 11, o fundo multimercado Super 5 cobra taxa de performance de 20% sobre o que exceder a rentabilidade do CDI. No semestre passado, a rentabilidade do CDI foi de 8% e a rentabilidade do fundo de 10%. A taxa de performance vai ser cobrada como, galera? Bem, ela vai ser cobrada sobre a diferença entre os dois. Se o fundo rendeu 10 e o CDI rendeu 8, vai ser cobrado semestralmente, né, sobre 20% sobre 2%. Aí nós temos várias alternativas que nos dão essa condição, 20% sobre 2%, tirando a letra D, que 20% sobre 10%, que essa está totalmente errada. Então, ficamos com essas três. Qual é a diferença entre elas? Bem, aqui fala diariamente, aqui mensalmente, aqui no último dia do semestre. Então, resposta certa, letra C, como eu já disse. A taxa de performance é cobrada sempre semestralmente, em junho e dezembro, tá joia? Por isso que é a letra C. Não é mensal, não é diária, e é o percentual cobrado sobre a diferença do excedente. Número 12. Títulos públicos federais que não pagam cupons de juros, tá? Então, lembram da tabelinha lá, né? Quais os títulos... Vou escrever aqui para você não esquecer. Quais os títulos que não pagam cupom? Vou colocar um N aqui e um P, né? Títulos que não pagam cupom, quais são? Tá? Pensa aí, ó. Isso é uma coisa muito boa de saber. As duas L, né? LTN, né? E a LFT, para quem gosta ainda do nome antigo, né? Ou Tesouro Selic. E a NTN B principal. Beleza? E as duas que não pagam, que pagam, são a NTN-B, né, e a NTN-F. Então, aqui nós temos já um bom resumo para a gente lembrar de quem paga e quem não paga cupom. Tá joia? Quem não paga e quem paga. Esses quadrinhos você mesmo pode criar em casa também. Então, a alternativa que atende a nossa situação aqui é a letra B de bola, as duas letras, né? LFT e LTN.
né? Legal? A letra A não é porque a NTNF paga, né? E aqui a letra C não é porque a NTNB paga, e aqui não é porque a NTNB paga. Beleza? Uma questão bem bacana para vocês estudar sobre títulos públicos, né? Se liguem no que cai sobre títulos públicos, que cai bastante na prova, né? Agora uma questão aqui sobre taxa de juros simples e composta, né? Então, nós temos uma fórmula sabendo que a taxa de juros é de 2% ao mês. Então, a gente pega os 2%, divide por 100 mais 1, que isso aqui é da fórmula, e eleva a 6, né? Menos 1 vezes 100, nós chegamos a 12,62% no período. Então, no período de 6 meses, nós tivemos essa rentabilidade. Essa rentabilidade, 12,62%, ela é juros simples ou juro composto? Taxa nominal ou taxa real? Então, vamos lá. 12,62 é a taxa de juros nominal em 6 meses, capitalização simples. Não é capitalização simples porque tem expoente. Eu já disse em outros vídeos que quando tem expoente, a capitalização é composta. Então, a certa é a alternativa B, né? Capitalização composta. Por que não é a C? A C está dizendo assim, ó, 2% ao mês e 12,62% ao semestre são proporcionais, né? Na verdade, cara, para ser proporcional, eu teria que pegar 12 vezes 6 igual a 12. Então, 2% ao mês é proporcional a 12%, não 12,62, tá? Então, por que não é a D? 2% ao mês e 12,62 ao ano são equivalentes. Por quê, gente? Porque 12,62 é equivalente a 2 ao semestre, está elevado a 6, não ao ano. Então, aqui é uma questão cheia de pegadinhas. A letra C e a letra D facilmente fazem você incorrer no erro, tá bom? Então, a letra D não é porque é ao semestre, e a letra C não é porque as taxas aqui ao semestre, elas são equivalentes, não proporcionais, tá bom? Equivalentes, que quando eu estou falando de juro composto, lembra? As taxas são equivalentes. Quando eu estou falando de juros simples, as taxas são proporcionais. E aqui eu estou falando de composto, então é equivalente. Mas a resposta certa só para confirmar, da 13 é a letra B de bola, tá? 14. Pedro Vasconcelos investiu 15 mil em ações no ano passado e vendeu por 20 mil neste ano, né? Vendeu por 20 mil, sendo que esta foi a única operação que ele fez no mês. A incidência do imposto de renda sobre ganho de capital será. Então, ele ganhou, ele teve lucro, né, de 5 mil reais, tá? Então, como a transação não passou de 20 mil, que até 20 mil é isento, então a resposta certa é isento, né? Porque o valor não superou os 20 mil, tá? Ele só pagaria imposto se superasse os 20 mil. Por exemplo, fosse 20 mil e 1 centavo. Aí ele já pagaria imposto, né? Quanto que ele pagaria nesse caso, né? Como ele comprou no ano passado e vendeu nesse ano, não é day trade. Se fosse day trade, seria 20%. Então, como ele comprou, ele pagaria 15% via DARF, tá? Beleza? Ele está falando aqui que a letra B também está falando isento, pois o ganho de capital foi inferior a 20. Não é o ganho de capital que tem que ser inferior a 20 para eu ficar isento. É o valor da venda não pode ficar superior a 20 mil se eu quiser ficar isento do imposto, tá joia? É o valor de venda. Se ele fez uma venda só aqui, mesmo que eu faça várias vendas, vai ser somado todas elas, se passar de 20 mil, aí o investidor vai pagar imposto. Lembrando que, nesse caso aqui, ele teria a tributação, eu estou falando da tributação dos 15%. Ele vai ter uma tributação na fonte de 0,005% na fonte, tá certo? Isso aqui ele terá da mesma forma, independentemente de ser isento a contribuição do restante, a tributação do restante. Número 15, a taxa Selic meta, né? O que é a taxa Selic meta? Ela é definida pelo CMN, olha, muito cuidado com isso. O que é definido pelo CMN? É a meta da inflação. Então, como as duas têm a palavra meta, leva nós à confusão. Então, o que é definido pelo CMN? Meta da inflação. Então, não é essa. Deve necessariamente ter viés de alta ou de baixa. Uma vez tinha esse negócio de viés, agora não tem mais, então está errado. É lastreado em títulos públicos, não, privados. Não, na verdade é lastreado em títulos públicos, então está errado também.
representa a taxa de juros considerada adequada para manter a inflação sob controle. Essa é a alternativa certa, a letra D de dado, né? Toda vez que o Banco Central, através do Copom, percebe que a inflação está subindo, ele sobe a taxa Selic. Quando ele percebe que dá para baixar, ele baixa, né? Para deixar a economia crescer, né? Já que a inflação está sob controle. Tá? Muito importante é saber essa relação entre taxa Selic meta e a inflação. 16. Ao saber que seu vizinho conseguiu duplicar seu capital investindo em ações, Roberto decidiu arriscar comprando ações da Petrobras a R$50 cada. Hoje, precisando de recursos, ele vendeu suas ações a 35. O prejuízo do Roberto decorre do quê? Do risco, de qual risco? De crédito, de mercado, de liquidez ou risco de contraparte? Bem, risco de crédito nós só temos quando nós estivermos falando de inadimplência, que não é o caso aqui. Nós estamos falando aqui do mercado de ações, né, e de ações da Petrobras, que isso elimina também o risco de liquidez. Por quê? Se nós estamos falando de Petrobras, estamos falando de uma ação extremamente líquida no mercado, né? Não que isso vá, vamos dizer assim, deve ser a forma de você decidir essa questão, porque eles poderiam colocar qualquer outra empresa aqui e aí vocês não teriam essa relação de liquidez, né? Mas não é a letra C, porque liquidez é a dificuldade de você encontrar compradores para o seu produto por um preço justo, né? E aqui o que aconteceu foi uma oscilação do preço, certo? Que caiu de 50 para 35. Então, isso é risco de mercado. Isso acontece, né? Principalmente com uma empresa tão grande. E o risco de contraparte é o risco de, por exemplo, a bolsa não honrar com seus compromissos ou a corretora não enviar ordem de venda ou de compra dos seus ativos, dos seus clientes. Tá? Isso é risco de contraparte. Nada a ver com questão certa, a alternativa certa é risco de mercado. 17. Em relação às notas promissórias, é correto afirmar que, bem, nota promissória, né, são títulos emitidos por empresas de capital aberto e fechado. São títulos de dívida de longo prazo. Olha, pensa comigo, a nota promissória tem um prazo de no máximo 1 ano. Isso quer dizer que são títulos de curto prazo. Então, não é a letra A. A letra B representa um passivo da empresa de curto prazo. Olha aí, ó. Agora está certo. É um passivo, sim, porque é um endividamento da empresa, fica no passivo registrado no balanço patrimonial, do lado do passivo da empresa, e ela, no vencimento, terá que devolver o dinheiro para o investidor. Então, letra C, B é a letra certa. Letra C, por que não é? Só podem ser emitidas por companhias de capital aberto. Acabei de falar que companhia de capital fechado também pode emitir. Qual é a diferença entre as notas promissórias emitidas pelo capital aberto e capital fechado? Capital aberto tem prazo de 1 ano, capital fechado prazo de 6 meses. Essa é a única diferença entre elas. Pode ter garantia real ou fiança bancária. Notas promissórias, diferente das debêntures, não tem garantia real. Então, está totalmente errado. Nota promissória, aliás, não tem garantia. 18. Uma NTN-F se caracteriza por oferecer remuneração. Lembra do F, né? F, quem participou do meu curso já aprendeu que F representa fixo, de fixado. Então, a remuneração de uma NTN-F é pré-fixada, ok? Letra C aqui de casa, tá? Não está atrelado a nenhum indicador, ela é pré-fixada. Se é pré-fixado, ela não é indexado a nenhum tipo de benchmark, como Selic, GPM, IPCA, está tudo errado. Número 19. Conceito que envolve a segregação das funções de administrador de recursos de terceiros e da administração de recursos próprios. Esse é o conceito de barreira da informação denominado Chinese Wall, né? Muralha da China. Ou seja, o gestor não pode ser o mesmo que o administrador para evitar conflito de interesses. Número 20. Emanuel Santana comprou ações por 17 mil e vendeu por 21 mil no mercado à vista. Não foi no day trade também. As despesas da operação somaram R$500. O imposto de renda a ser recolhido via DARF será calculado em cima de qual alíquota? Bem, primeiro, é ações, mercado à vista. Então, não é 20%, tá? É 15%, beleza? Então, não é a letra B. Mas tem 3 alternativas de 15%. Bem, é 15% sobre o quê?
Cara, ações é o seguinte, você vai pagar sobre os rendimentos, tá? Não é sobre, a parte do ajuste sobre os rendimentos. Então, 15% sobre 3,5%, compensado o IR na fonte de 1%. Na fonte não é 1%, então está errado. Na fonte é 0,005, beleza? Mas vamos lá, vamos ver a diferença entre a C e a D. 15% sobre 20.500. Tá certo isso? Não, não é sobre os 20.500. É sobre os rendimentos. Então, está errado isso daí. Compensado o imposto de 0,005 sobre os rendimentos. Também está errado isso daqui. Não é sobre os rendimentos. Então, a certa é a letra D. Tá? 15% sobre o ganho de capital, que é 3,5%. Compensado o imposto na fonte de 0,005 sobre o valor de alienação, ou seja, sobre o valor da venda, tá bom? Então, isso aqui segue lá aquela tabelinha de tributação, na tributação com ações, né? No módulo 4. Então, dê uma olhada naquele quadrinho e tenta repetir ele para lembrar na hora da prova. 21. Após 680 dias de aplicação, Soraya solicitou o resgate total do fundo referenciado de longo prazo que mantinha junto ao Banco Y. Qual é o imposto de renda que vai ser cobrado dessa moça? Bem, a prova agora vai dar para você a tabela, né? Lá disponível nas informações complementares. Mas, em regra, qual é a tributação até 180 dias, né? Até 180 dias é 22,5, tá? 22,5. De 181 dias, 181 até 360, vai pagar 20%. Então, sempre tem em mente isso. De 361 a 720, vai pagar 17,5, tá? Então, aqui já pegou a nossa faixa da questão. Por quê? Está falando 680 dias. Então, está dentro dessa faixa aqui, 17,5. Então, vamos lá. Letra A não é porque fala 15, letra B não é porque fala 20. Pronto, eliminamos duas, já melhorou. Agora, vamos ver qual que é a certa. 17,5 sobre os rendimentos, descontado como cota semestral de 20%. Né? Muito bem. Aqui o 17,5 está certo. O 20%, será que está certo? Vamos olhar na questão. Ele está dizendo que o fundo é de longo prazo. Longo prazo, o come cotas não é de 20%, é de 15%. Então, a alternativa certa é a letra D. Então, depois de todas as eliminações que a gente fez, né, ainda nós tínhamos que decidir aqui sobre essa questão aqui do percentual no come cotas, que é muito importante, né? Longo prazo é 15, curto prazo é 20. Beleza, né? Questão também muito bacana. Em relação aos benchmarks, assinale a alternativa incorreta, de novo pedindo incorreto, né? São parâmetros que permitem ao investidor analisar o desempenho dos seus investimentos. Sem dúvida nenhuma, o benchmark é um parâmetro de comparação. Então, tá certo, então não é essa. A taxa DI é o benchmark mais utilizado para os investimentos em renda fixa. Também está certo, né? Então não é. O Ibovespa é o benchmark mais utilizado para investimento em ações. Também está certo. E o número 4, são cláusulas que asseguram o rendimento mínimo aos investidores. Não é essa. Então, a certa aqui é a letra D, porque isso aqui é mentira, isso aqui é falso, na verdade. Tá joia? 23. Média das operações em moeda estrangeira realizadas entre instituições financeiras. É a taxa PETAX, né? Moeda estrangeira, falou em moeda estrangeira, lembra de PETAX. Mas a taxa PETAX é divulgada pelo Bacen e não pelas corretoras, pela Associação das Corretoras de Câmbio, né? Como é a PETAX, não é a TBF, não é a taxa DI. Então, eu não tenho nada com isso, essas duas estão erradas. Conforme a Lei 9.613, na prevenção e combate à lavagem de dinheiro, é correto afirmar que são pessoas sujeitas a disposições desta lei. Bancos e sociedades corretoras, com certeza, né? Administradoras de cartões de crédito, também. Corretoras e distribuidoras, também. Indústrias químicas e farmacêuticas, não estão sujeitas a essa lei. Ah, mas elas podem cometer. Sim, mas elas não estão sujeitas à lei. Comerciantes de obra de arte e joalheria, sim, essa sim. Então, questão certa, letra B, 1, 2, 3 e 5.
25. Suziane está bastante desapontada com o investimento que fez do ano passado. No começo do ano, ela calculou que com os recursos que ela tinha, daria para comprar 1.000 cestas básicas. No fim do ano, quando resgatou seus recursos, ela percebeu que o valor bruto de resgate só dava para comprar 950 cestas básicas. O investimento de Suziane apresentou o quê, na verdade? Rentabilidade absoluta positiva, taxa nominal negativa, taxa real negativa ou taxa real zero. Bem, quando eu tenho, na verdade, uma sensação de redução do meu poder de compra, eu estou, na verdade, tendo o impacto da inflação. E a inflação é algo que, na verdade, deve ser comparado com a nossa taxa nominal. Se reduzir o poder de compra dela aqui, ela teve uma taxa real negativa. Por quê? Provavelmente, nesse período, a inflação superou o rendimento da aplicação dela. Tá? Isso fez com que a taxa real ficasse negativa. Como que é calculada a taxa real? Divide-se a taxa nominal pela taxa, pela inflação na forma unitária, né? Sempre sigam aquela tática, né? Um pouco menor do que a diferença entre os dois, tá? Um pouco menor entre a diferença, a resposta vai ser um pouco menor que a diferença entre a taxa nominal e a inflação. A cota de um fundo multimercado apresentou variação negativa no mês passado, pois um dos títulos que fazia parte da carteira não foi honrado pelo emissor. O cotista correu risco de crédito, na letra D, porque estou falando de não honrar um pagamento pelo emissor, ou seja, inadimplência, e isso remete a risco de crédito. A senhora Mônica Souza investiu num fundo renda fixa a longo prazo, crédito privado XPTO. Podemos afirmar que o gestor do fundo se compromete a manter a carteira com prazo médio acima de 365 dias, né? Sim, essa está certa, né? Porque de longo prazo tem que ter mais do que 365 dias. A carteira tem mais de 50% do PL investido em títulos privados. Essa também está certa, né? Porque é uma carteira de crédito privado. A outra, o cotista deve assinar o termo de ciência de risco pessoalmente através da internet. Também está certo. E a outra, o fundo pode investir até 10% do seu PL em ativos negociados no exterior, né? No exterior. Essa aí não está certa porque pode chegar até 20%. O fundo pode utilizar a cota de abertura para a conversão de aplicações e resgates, né? Temos 1, 2, 3, 4, 5 alternativas aqui e a alternativa certa é a letra C. A 1, 2, 3 e 4 estão corretas, né? Eu acho que eu dei uma informação equivocada aqui, só deixa eu confirmar para vocês. Questão dos 20%, né, que eu falei, que a informação dos 10% está certa, que é o mínimo que deve ser tratado é 10%. O que está errado aqui é que o fundo pode utilizar a cota de abertura para conversão. Não, ele deve utilizar a cota de fechamento. Então, a certa aqui é a 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3, 4, tá bom? Então, o fundo pode investir até 10% do seu PL? Sim, né? Até 10% do seu PL em ativos negociados no exterior. O fundo pode utilizar cota de abertura? Não, tá bom? Então, beleza. Melhorou agora. 28. Probabilidade do investimento não atingir a rentabilidade esperada em determinado período, né? Qual que é essa probabilidade? Retorno, risco, prejuízo ou mercado? Risco, né? A probabilidade de incerteza. 29. Providências para gerenciar o risco de crédito de uma carteira de renda fixa. Quais são as providências? Comprar títulos de emissores de primeira linha, né? Sim, isso ajuda, né? Porque emissores de primeira linha são aqueles que têm um rating melhor. Então, comparando-se essas empresas com as empresas que têm um rating pior, você consegue gerenciar o risco de crédito. Concentrar em títulos longos, tá? Títulos de longo prazo, né? Nem sempre, né? Para gerenciar o risco de crédito não interfere. Isso tem mais a ver com o risco de mercado. Comprar títulos com rating melhores, sim, já disse que sim, e diversificar em diferentes ativos emissores
Também sim. Então, resposta certa, 1, 3 e 4. E a última desse primeiro módulo aqui, primeiro vídeo, a alteração na política de investimento de um fundo é uma atribuição do gestor, do administrador, da CVM e da Assembleia de Cotistas. Cara, a política de investimento só pode ser alterada pela Assembleia, tanto a política como o aumento da taxa de administração, entre outras coisas mais. Tá joia? Então, fiquem ligados, até o próximo vídeo, né? Vou gravar mais um vídeo aí sobre as outras 30 questões desse simulado geral número 3 e espero te ajudar na aprovação da CPA 20. Um forte abraço, professor Cláudio. Tchau, tchau.